mas eu queria saber quem era a pessoa que habitava debaixo da pele daquele único brasileiro que vendeu 100 milhões de livros. O único autor vivo em todo o mundo, mais traduzido do que Shakespeare. Quem é esse cara? Eu preciso das chaves, eu quero saber o que tem nesse baú. Claro, estou fazendo a biografia dele, quer incinerar o baú, eu quero saber o que tem dentro. Foi a minha primeira experiência de fazer a história de alguém vivo e não quero mais. Com mais de 100 milhões de livros vendidos, Paulo Coelho é um dos mais importantes escritores do planeta. Sua vida virou livro, intitulado O Mago. O responsável é o jornalista Fernando Moraes, autor das biografias de Assis Chateaubriand e Olga Benário. Boa aula! Foi a minha primeira experiência de fazer a história de alguém vivo e não quero mais. Não quero mais, primeira e última, porque, por particularidades da história do Paulo, e primeiro pelo seguinte, que logo que surgiu a ideia de fazer a biografia dele, eu pedi a Planeta, a editora Planeta, para consultá-lo. Eu não conhecia, a gente não se conhecia, nunca tínhamos nos visto um ao outro. E eu pedi a Planeta para consultá-lo, para saber se ele topava. Não acreditava que ele fosse topar, não tinha esperança de que ele topasse. E, quando ele disse que sim, eu fui me encontrar com ele e impus a única condição para fazer o trabalho, que era de que ele não leria os originais. Ele só ia ler o livro impresso junto com mais não sei quantos mil leitores. E, para minha surpresa, ele topou. Na hora, sem pestanejar. E aí, com o decorrer do trabalho, eu comecei a desenterrar coisas feias da história dele, exposições de fraturas da alma dele. Enfim, ele teve uma vida muito dramática, ao contrário do que eu imaginava. Eu achei que ia encontrar um personagem meio água de flor de laranjeira e me sai uma história dostoiévskiana, uma história que é uma sucessão de tragédias, uma atrás da outra. E isso acabou me custando muito, porque a tentação era fazer autocensura. Porque, cada vez que eu encontrava alguma coisa cabeluda na história dele, que eu descobria, eu me perguntava, mas será que eu tenho o direito de expor a intimidade dele? Ele foi tão generoso comigo, topou abrir arquivos dele. E será que eu tenho o direito de fazer isso? E isso me agoniou muito o tempo todo. Só no finzinho do livro, já com o livro praticamente pronto, é que eu decidi que eu não tinha o direito de submeter o leitor a uma censura que o Paulo não tinha imposto a mim. Em nenhum momento ele disse, não toca em tal assunto, não fala de tal tema, porque ele podia até negociar, não é incomum, podia negociar, dizer, olha, eu topo, você escreve sobre a minha vida, mas eu não quero que fale de, sei lá, de sexo, ou não quero que fale de droga, ou não quero que fale de satanismo, enfim, eu podia ou topar ou não topar. Mas ele não impôs nenhuma condição e no fundo, a responsabilidade sobre o que ia sair ou deixar de sair no livro passou a ser exclusivamente minha, com toda essa carga emocional, porque eu passei 4 anos em companhia dele, fuçando, esgravatando a alma dele, e é natural que isso crie laços afetivos. Você não passa 4 anos com uma pessoa sem que haja sem que surja
algum tipo de ligação afetiva entre você e ela. E foi muito doloroso. Nesse sentido, foi muito doloroso. Eu não quero. Vivo eu não quero mais, não. Mas eu queria saber quem era a pessoa que habitava debaixo da pele daquele único brasileiro que vendeu 100 milhões de livros. O único autor vivo em todo o mundo, mais traduzido do que Shakespeare. Quem é esse cara? De onde, sabe? De onde? Como ele se fez? Como ele virou o que ele é? E saí andando com ele pelo mundo, fiquei muito surpreso de ver a popularidade dele. Eu sou jornalista desde menino, estou habituado, fui editor de cultura do Jornal da Tarde, fui editor de cultura da Veja. Então, eu estou habituado a lidar com popstar. Já acompanhei grandes autores, já acompanhei astros internacionais, mas nunca tinha visto algo semelhante com um escritor. Ele é adorado. Ele para o Líbano, para a Síria, para a República Tcheca, para a Hungria. Por quê? Porque eu queria ver ele no meio do público. E é uma coisa surpreendente, surpreendente. No Cairo, a gente estava almoçando com um grupo de pessoas, inclusive a moça que era responsável pelo convite para ele ir ao Egito, e ela falou, na hora do almoço, ela falou, que tal se hoje, no final da tarde, você batesse um papo com um grupo de estudantes e tal? Ele falou, tudo bem. E sem mídia, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem nada, só no boca a boca. No Cairo, ele juntou 3.000 pessoas num auditório ao ar livre, debaixo de uma das pontes do Rio Nilo. O governo fez uns auditórios abertos, teatros abertos, e tinha gente pendurado nos muros, para tudo quanto é lado, não cabia. O lugar devia comportar umas 500, 600 pessoas, tinha 3.000 pessoas. É um negócio inacreditável. É impossível você tomar um café com ele, se almoçar, jantar com ele, em qualquer lugar do planeta, sem que venha alguém, me desculpe, sempre muito respeitoso, uma coisa muito delicada, me desculpe e tal, o senhor é o Paulo Coelho, só porque identifica, né, aquele cabeça rapada e com aquela chucazinha, aquele rabinho de cavalo aqui atrás, as pessoas identificam, e pedir autógrafo para o pai, para a mãe, para o filho, para a mulher, É uma coisa, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. E, ao mesmo tempo, surpreende que ele, que é tratado de uma maneira tão delicada, tão respeitosa pelo mundo afora, aqui no Brasil é insultado, né? Porque a crítica não critica só, a crítica insulta. Então, isso lembra um pouco uma frase do Tom Jobim, né? Que costumava dizer que o brasileiro vê o sucesso, recebe o sucesso de outro brasileiro como uma bofetada na cara, como um insulto. O brasileiro gosta do Garrincha, que morreu bêbado, e não do Pelé, que é o mais conhecido no mundo inteiro. Quanto mais batem no Paulo Coelho, mais livro ele vende. Esse livro que ele vai lançar agora em agosto, o original dele, e já não é mais original manuscrito, né? O original é um print de computador, foi leiloado semana passada no Festival de Cannes pela Sharon Stone, numa campanha para levantar dinheiro para fazer pesquisa para a cura da AIDS, foi arrematado num leilão lá por R$750 mil. Então, ele é adorado em tudo quanto é lugar, menos no país onde ele nasceu. O povo gosta. O povo brasileiro gosta. A crítica que não gosta. Eu tinha já gravado ao todo umas 200 e tantas, 300 horas com o Paulo, tinha voltado para o Brasil, eu moro em São Paulo, e eu descobri que a vida dele foi toda no Rio de Janeiro.
a infância, a adolescência, a idade adulta. Ele é carioca, nunca morou fora de lá, até que se mudou quase que definitivamente para a França. Então, eu comecei a ir ao Rio para entrevistar as pessoas e logo cheguei à conclusão de que estava ficando caro demais pagar ponte aérea, hotel, táxi e restaurante. E foram cento e poucos as entrevistas do Rio. E aí fiz as contas e cheguei à conclusão de que ficava mais barato alugar um apartamento mobiliado em Ipanema, posto 9, de frente para o crime ali, do que pagar a passagem, pagar tudo isso. E fiquei morei 8 meses no Rio. Minha mulher ia para lá passar os fins de semana comigo. E voltei, fui mais uma vez à Europa para bater com ele as coisas que eu tinha levantado com os entrevistados. E já estava escrevendo o livro, estava no Brasil escrevendo o livro, já tinha umas 200 páginas escritas. Quando eu bati o olho num testamento que ele tinha me dado, o testamento dele, e que eu tinha lido meio em diagonal, e encontrei uma linhazinha perdida no meio que eu não tinha visto antes, dizendo o seguinte: na minha casa do Rio de Janeiro tem um baú, num cômodo tal, assim, trancado com 2 cadeados, as chaves estão no Banco do Brasil, Unibanco, de Copacabana, o banco onde ele tem conta lá no Rio, estão no cofre com o gerente, e esse baú deve ser incinerado, sem ser aberto, deve ser incinerado, com todo o conteúdo imediatamente depois da minha morte. Imediatamente depois da morte. Aí liguei para ele e falei: eu preciso das chaves, eu quero saber o que tem esse baú. Claro, estou fazendo a biografia dele, quer incinerar o baú, eu quero saber o que tem dentro. Alguma coisa ali. Alguma coisa importante tem. Ou boa demais ou ruim demais. E, às vezes, o ruim demais num livro é o bom demais, né? E aí comecei a apertar ele, e ele escapulindo, dizendo que não, que era bobagem, que eu ia parar o livro, ia voltar para o Rio de Janeiro, que ia atrasar, que ele já estava agoniado, que ele ia ter que esperar esse livro sair para ler. E me empurrando, dizendo: não, lá dentro que tem é desenhozinho de primeira infância, aviãozinho, carrinho. E eu falava: mas eu quero ver os carrinhos, eu quero ver os desenhinhos e tal. E nada. E aí, o Paulo, um dos muitos cacuetes do Paulo, uma das muitas manias do Paulo, é fazer pequenas apostas, pequenos desafios com as pessoas que o cercam. E aí, um dia, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Vamos acabar com essa história desse baú. Se você descobrir quem foi o militar que me torturou no interior do Paraná, em agosto de 1969, me confundiu com um guerrilheiro que tinha assaltado um banco, tinha matado um gerente, e se você descobrir quem é esse cara, eu te dou as chaves do baú. A única coisa que ele sabia é que era um major, porque ele se lembra de ter visto a patente no ombro do oficial. E mole, né? Não é que eu seja bom demais nisso, mas qualquer repórter minimamente experiente. Eu tinha a patente do cara, eu tinha a data com precisão, agosto de 69, e tinha a guarnição, sabia que era na guarnição de Ponta Grossa, bico, vai no almanaque do Exército, vai aqui, vai ali, vai por exclusão, não deu outra. E depois até descobri que o cara já aparecia no Tortura Nunca Mais, que a Arquidiocese de São Paulo fez, ou seja, já era reincidente. Mas descobri, mandei a foto, fui lá, entrevistei, mandei a foto para o Paulo. Foi a única entrevista que ele leu, antes do livro sair, e ele me mandou as chaves. Eu voltei ao Rio, e eu achava que era um baúzinho, assim, uma caixinha de sapato, desse que as tias da gente guarda lembranças. E era uma arca de navio, daquelas que as famílias costumavam usar antigamente quando fazia viagens longas, que ela, colocada de pé, ela funciona como um cabide para pendurar roupa.
E essa arca estava lá, num quarto de empregada do apartamento dele, empoeirada, servindo de suporte para uma televisão preto e branco. Você vê quanto tempo esse troço estava lá. E deitei aquilo no chão, abri, e lá dentro tinha 40 anos de diários do Paulo Coelho, dos 10 aos 50. Eram 170 cadernos grossos, desses cadernos, parece caderno de armazém, de capa dura, e umas 120, 130 fitas cassete, porque, às vezes, ele passava períodos longos sem escrever e lendo no gravador. Bom, aí eu joguei fora o que eu tinha escrito e recomecei do zero, porque é outra história, outro departamento, outra enfermaria. Mas, ao mesmo tempo que veio, que isso me trouxe satisfação muito grande, porque dava ao livro um vigor que ele não tinha antes, trouxe também a angústia de ficar lidando com essas coisas horrorosas que o livro conta a respeito da sexualidade, a respeito da religião, a perda da fé, e a respeito de uma coisa que responde à sua pergunta, que é o seguinte: desde que ele se entende por gente, ele quis ser uma única coisa na vida, e está escrito lá. Eu quero ser um autor lido e respeitado no mundo inteiro. Não é só que queria ser um escritor, ponto. Queria ser um escritor lido e respeitado no mundo inteiro. Porque quando a gente lê os livros do Paulo e vê falar em lenda pessoal, em busca do sonho, realização do sonho, isso fica parecendo uma abstração, um jogo de palavras. Na hora que você conhece a vida dele, você descobre que isso é uma obstinação. Ele foi um roqueiro famoso na dupla com Raul, na célebre dupla com Raul, ficou rico. Um ano de trabalho, já tinha comprado 6 apartamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro e era um frango, moleque. Desculpe. Podia ter feito carreira de sucesso como executivo de multinacional fonográfica, de discos, indústria de discos. Não quis, podia ter sido dramaturgo, não quis, podia ter sido jornalista, não quis. A única coisa que ele quis era isso: ser um sujeito famoso, lido e respeitado, não era nem famoso, lido e respeitado no mundo inteiro. Isso aparece desde os 10 anos até as últimas linhas que ele escreve, já perto de 50 anos. Então, a única surpresa é que o Paulo tenha sobrevivido a tanta tragédia. Milagre que ele não tenha morrido no meio do caminho. Na verdade, ele ter sobrevivido, né? Porque ele nasceu morto. Ele nasceu morto. Começa que ele nasceu morto. Depois sobrevive aos pais que internam ele, garoto, internam 3 vezes em hospício para tomar eletrochoque. Imagina, pô, moleque. 3 vezes internado em hospício. Depois sobrevive às drogas. Ele foi da mais inocente maconha a droga mais pesada que possa existir. Experimentou de tudo no mundo inteiro. Escapou de choque elétrico, escapou do doicode, e era um alienado. Ele nunca... Mas nem sabia que era ditadura militar, não estava aí, ele estava no desbonde, como eles chamavam. Queria era fumar maconha, ficar um negócio psicodélico, disco voador e tal. Ao contrário, quando ele começa a ficar rico, aparece várias vezes no diário dele, a ditadura matando gente aí pelas ruas, e aparece no diário dele algumas vezes o seguinte: estou com medo dos comunistas chegarem e tomar meus apartamentos. Sabe? Então, voltando ao começo da conversa, é uma surpresa que ele tenha escapado de tudo isso com vida, que ele não tenha se matado. Ele tentou se matar algumas vezes, sabe? Induziu namoradas ao suicídio. Não, a vida é um negócio de arrepiar os cabelos. Um negócio, eu que achava que viesse uma coisa bonitinha e tal, linear, começo, meio e fim e tal, Diário de um Mago, Alquimista, não sei o quê. Que conversa fiada. Aquilo ali é fratura exposta atrás de fratura exposta. Antes de trabalhar nesse projeto da biografia, eu tinha lido 2 livros dele.
os dois primeiros que estouraram, o Diário de um Mago e o Alquimista, li movido por uma curiosidade jornalística. Era um fenômeno que estava ali pintando, o cara, 100 e tantas semanas em primeiro lugar na lista de mais vendidos. Li, gostei, mas por que eu não me tornei leitor frequente? Por que eu não virei coelhista? Porque eu acho que, aliás, eu acho não, é muita pretensão minha dizer isso, que quem descobriu isso foi Humberto Eco, que, aliás, aparece no livro, que é o seguinte: o Paulo escreve para pessoas que acreditam, para pessoas que têm fé. Não é o meu caso. Eu sou ateu, sou materialista, não tenho convicção religiosa, respeito de todo mundo, mas não acredito em absolutamente nada. Isso certamente impediu que eu me tornasse um leitor regular do Paulo. Ele não fala com a cabeça das pessoas, ele fala com a alma das pessoas. Ele se dirige à alma das pessoas. E eu acho, mas eu descobri algo que, de alguma maneira, perpassa a vida dele, que é o seguinte: a obra dele é respingada aqui e ali, de uma forma dramatizada, de uma forma romanceada, de experiências dele. O caso mais visível, o exemplo mais visível disso, é o Verônica Decide Morrer, que é uma história de uma moça na Europa, na Eslovênia, que é internada pelos pais num hospício, num hospital psiquiátrico, e é tratada com eletroconvulsoterapia, que é o choque elétrico que ele recebeu no Rio de Janeiro. Então, ele muda o país, muda o personagem. Em vez de ser um rapaz que era ele, passa a ser uma moça. Em vez de ser no Rio de Janeiro, é na Eslovênia. Mas é a tragédia que aquela moça vive ali, é a tragédia dele. E, no caso do Diário de um Mago, isso é muito visível, porque é a descrição da aventura dele pelo caminho de Santiago. Então, eu acho que, se for possível responder acho que é difícil responder com uma frase só, mas é fundamentalmente por causa disso. É isso que Humberto Eco apontou. Humberto Eco, que gosta das coisas dele. Ele não escreve, ele escreve para pessoas que acreditam. O pai está vivo, deve ter 95 anos, e está lúcido, enxerga muito mal, mas está absolutamente lúcido. E uma entrevista que eu podia ter feito em meia hora, 40 minutos, acabou durando 2, 3 horas, porque ele chora o tempo todo. Embora o filho não guarde nenhum rancor, nenhum, pelo que o pai fez a ele, pelo mal que o pai fez a ele, ele não consegue falar no assunto sem chorar. E eu depois fui ver, achei que tivesse sido comigo por alguma particularidade ali. Não, eu fui ver um depoimento dele, consegui, de um sujeito que tinha feito um documentário sobre o Paulo para o canal Discovery. Ele me emprestou os áudios de todas as entrevistas e eu fui ouvir a entrevista com o Dr. Pedro, e é a mesma coisa. Ele fala 5 palavras e começa a chorar de arrependimento. E eu tentava amenizar a situação, dizer para ele: mas, doutor Pedro, o senhor pelo menos não encostou a mão nele, meu pai me batia, meu pai me bateu muito, me deu surras de cinto, que é um outro tipo de brutalidade, né? Você pegar uma criança de 10 anos, sei lá quantos anos eu tinha, um adulto segurar e bater da sova de cinto. E eu dizia para ele: o senhor não tem que ficar se amargurando desse jeito, o senhor nunca tocou a mão no seu filho. E, de mais a mais, seu filho está aí, sabe, inteiro, famoso, feliz, o senhor não tem... Mas não tem jeito. Não tem jeito. Ele diz que só vai se livrar dessa cruz na hora que ele morrer. E é pesado, né? Porque esse negócio de tratamento, a chamada eletroconvulsoterapia, é um negócio medieval. O médico dizia para o Paulo: não vai doer, não dói, só é feio para quem vê. E é uma brutalidade, porque o sujeito começa a babar, começa a espumar, e está amarrado na cama, ele toma as sessões de eletrochoque preso na cama, e isso existe até hoje. Isso existe até hoje, ainda tem hospital, não só no Brasil, em várias partes do mundo. Esse menino que morreu há poucos dias,
Austrégésilo Carrano, que fez o Bicho de Sete Cabeças, que foi vivido pelo Rodrigo Santoro, que é exatamente isso, Bicho de Sete Cabeças, é a tragédia dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Ele morreu agora, o Austrégésilo, morreu denunciando a existência de eletroconvulsoterapia frequente e regular no mundo inteiro. Tanto que o Paulo se dá o direito de ambientar o Verônica decide morrer num país europeu, supostamente civilizado. O primeiro personagem coadjuvante desse livro, o primeiro é ele, e o primeiro personagem, o segundo personagem não é a mulher dele, não é nenhuma das mulheres, nem o pai, é a agente dele, a Mônica Antunes. E eu perguntei para ela como é que ela via essa imagem que o Paulo tinha de ser, acima de tudo, um marqueteiro, um cara, um grande vendedor. E aí ela falou, olha, eu nunca desmenti isso, porque eu não falo com a imprensa, não dou entrevistas e tal, mas de cada 10 ideias que o Paulo dá para os livros dele, 9 são uma tragédia, um fracasso. Falei, me dá um exemplo. Ela falou, pois não. Quando ele lançou o Verônica, por coincidência, na França, ele decidiu que iria envelopar os ônibus da linha mais importante, a linha que tem mais ônibus de Paris, que atravessa a cidade inteirinha, com a capa do Verônica. Foi uma tragédia. O leitor achou que estavam confundindo livro com sabonete, livro com lingerie, e foi um desastre. Ela disse, se deixar por conta dele, dá errado. Não dá certo. A possibilidade do baú ter sido, que é um negócio muito maquiavélico, uma coisa do Golbery, imaginar que ele fez esse baú para um dia abrir para um biógrafo, só tem coisa feia. Só tem coisa feia, só tem covardia. Sabe, ele é preso com a namorada no DOI-CODE, os dois encapuçados, a namorada pede, pelo amor de Deus, Paulo, diga que você me conhece. Não precisava dizer que era casado, que era namorado. Diga que você me conhece. Porque ele já era um sujeito conhecido. Já era parceiro do Raul. Na verdade, na dupla, o astro era o Raul, ele ficava sempre em segundo plano, mas já era uma pessoa conhecida. Bastava ele dizer para o tira daqueles do DOI-CODE que ela é minha namorada, e ele não teve coragem. Não teve coragem. A mulher abandonou ele, não só abandona, como proíbe ele de repetir o nome dela enquanto ela estivesse viva. Não, as coisas que tem lá, não tem nada, ali não tem nada que deponha a favor dele, não. As minhas crises de consciência, sabe, os meus conflitos éticos, depois que eu mexi com o baú, não era por causa das virtudes dele, não, era por causa das doenças, da alma e do corpo. Sabe, a maneira tumultuada como ele lidou com a própria sexualidade é um negócio de arrepiar os cabelos. Sabe, a relação dele com o pai e com a mãe, e mecanismos que qualquer aluno de primeiro ano de psicologia mata no ato, como ele criar personagens dentro do diário, como se esse personagem fosse outra pessoa, mas é ele próprio. Sabe? Ele próprio. E esse personagem, esse alter ego dele, é capaz de coisas horrorosas, de sonhar com a mãe ser viciada sexualmente por 5 homens, e não é um pesadelo, é um sonho que dá prazer a ele. Sabe? É barra muito pesada. Eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte, tire as crianças da sala e divirta-se com esse livro. Agora, não é para menor de 18 anos, não. É muito, 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 muito pesado. É uma história muito pesada. É uma grande surpresa para mim e acho que vai ser uma enorme surpresa para os leitores do Paulo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até o próximo Obrigado Sempre pela paciência. Muito obrigado.